começar por nós. Nosso Edilson Reis, convidá-lo para fazer a presença. Ele é teólogo, filósofo, psicólogo, né, e atua como capelão. E hoje está aqui nos prestigiando e vai falar para nós aqui a sua palestra, que vai ter o tema Aceitação e Perdão, Caminhos para a Harmonia Familiar, com as palavras do nosso capelão Edilson Reis. Edilson, seja bem-vindo. Bom trabalho. Só tenho que dizer que hoje é um domingo, um dia muito bom, né? O sol está estridente lá fora, né? E a gente espera que a gente possa poder ter um dia muito bom hoje. Bom, primeiro, falar de família é algo muito interessante. Lá em casa eu tenho uma família, Zico, Sophie e Paçoca. São os meus filhos. E as pessoas dizem que falar que cachorro não é filho, gato não é filho, só para quem não é pai de cachorro. Mas o tema hoje é um tema muito oportuno porque há uma grande necessidade de nós falarmos sobre isso. Por quê? Eu vou usar um texto muito interessante aqui. Nós vamos quebrar um paradigma. Eu vou trazer um fato ocorrido há quase 2.000 anos atrás e vou dividir esse fato em algumas partes. Tá? Reescrever o amor nos dias atuais. Ou seja, é um texto muito conhecido onde Jesus, mestre, o grande Salvador, vai nos ensinar algo que vai mudar o nosso pensamento. Era a intenção, mas tudo depende do homem, né? Bom, nós vamos usar um texto que eu peguei no livro de São Marcos, São João, capítulo 8, né? De 1 a 11, lá no Novo Testamento. Hoje se fala que este livro da Bíblia, a Bíblia é um livro de folclore, de fantasia. Eu respeito a opinião das pessoas, mas ele é um livro de impacto. É um livro que vai nos levarmos a uma reflexão interior e mudança de comportamento quando nós começamos a ver. Do verso 1 ao 2, Jesus ensinava a reescrever o amor nos dias atuais. Lembra-se, nós estamos falando de algo que aconteceu há quase 2.000 anos atrás e como isso é atual nos dias de hoje. Bom, cedo, né? O texto diz que Jesus cedo foi para... Ele estava no Monte das Oliveiras e cedo foi para o templo ensinar. O templo estava fechado, os portões estavam fechados, então Jesus estava ensinando no pátio. E esse cedo é por volta das 5 horas da manhã. 5 horas da manhã os peregrinos já estavam ao redor aqui do templo e Jesus estava a ensinar. Jesus começou a falar. Jesus começou a ensinar aqueles homens e mulheres que estavam lá. Mas o que Jesus ensinava? Esse é um grande enigma hoje. O que Jesus ensinava que transcendeu séculos e séculos? Qual é o ensinamento de Jesus que permanece tão atual como outros mestres, outros sábios também ensinaram? Mas por que dele permanece? Bom, começa dizendo que Jesus ensinava baseado em falar de Deus, na presença de Deus, para a glória de Deus, num processo de revisão de vida. Revisão de vida, começa por aí. Revisar a minha vida. É igual ao Alcoólicos Anônimos. O dependente químico, enquanto ele não tiver um despertar de revisão de vida, ele nunca vai encontrar-se consigo. E esse despertar de revisão de vida é quando ele entende que ele é o quê? Ele é impotente diante do álcool e da droga. E aqui Jesus estava dizendo não esse fator, mas a revisão é de quem é você nos dias atuais. Quem é você hoje aqui? Quem é você aqui hoje? Uma mulher morreu e que as pessoas morrem, tem 2 caminhos, céu e inferno. As pessoas vivem na vida sem pensar no céu, no paraíso, na vida eterna, né? Aí vai para o caminho lá. Chegou lá, tinha uma porta igual essa aqui, um pouco curta, menor aqui. Ele tinha um anjo aqui, outro aqui, com uma espada, e tinha outro com um livro aqui. Um livro imenso. E essa mulher chegou lá e falou, é aqui que entra para o céu? O anjo disse, sim, é aqui que entra para o céu. Como que entra? Ele falou, sim, mas quem é você? Aí eu sou Maria Antonieta. Não perguntei quem é você, perguntei
Eu não perguntei o seu nome, perguntei quem é você. Ah, eu sempre frequentei o centro espírita. Não perguntei o que você fazia, perguntei quem é você. Ah, eu sou mãe do Paulo, do Afonso, do Henrique e do Paulo. Não perguntei o nome dos seus filhos, perguntei quem é você. Não, eu era missionária lá no grupo espírita, né? Da luz. Não perguntei suas atividades espirituais, religiosas, perguntei quem é você. Ah, eu sou esposa do Paulo, não perguntei o nome do seu marido, perguntei quem é você. Ah, eu era enfermeira, trabalhei no Hospital da Santa Casa, no HU, não perguntei a sua profissão, perguntei quem é você. Ah, eu sou avó do Henrique, da Paula e da Fernanda, não perguntei o nome dos seus netos, eu perguntei quem é você. Eu sempre fiz caridade, sempre me dediquei, eu não perguntei as suas atividades espirituais, eu perguntei quem é você. E aí? Quem é você? Quem é você? Esse é o grande enigma da humanidade. Quem eu sou? Aí Jesus está dizendo uma revisão de vida, resgatando a paixão pela pessoa humana numa estrutura genuína de espiritualidade, ensinando a renunciar ao espírito de vingança. Renunciar, outro tema muito complexo. Renunciar. O que é renúncia? Cortar na carne aquilo que me dá prazer. Pronto, aí está de grande dificuldade da humanidade. Quem é que quer recuar? Quem é que quer cortar na carne aquilo que me dá prazer? E qual é o prazer? Prazer imediato, álcool, drogas. Hoje nós estamos numa sociedade viciada no tigrinho, jogo online, prazer de recompensa imediato. Isso traz transtorno. A renúncia é cortar na carne aquilo que me dá prazer. E aí que está a grande dificuldade de permanecermos num nível de equilíbrio, serenidade, principalmente paz interior. É quando eu preciso renunciar na carne aquilo que me dá prazer. Que é o quê? Muitas vezes é o espírito de vingança. Espírito de vingança. Se tem uma coisa pior, na humanidade, é isso aqui, ó. Espírito de vingança. É sempre estar tomando veneno esperando que o outro morra, destruindo reputação para se dar bem. Substituindo, e ele vai ensinando, substituindo pela prática do amor ao próximo, ele ensinava com o coração sobre a pedagogia do perdão. Pedagogia do perdão, que até então, nós temos que entender que os judeus, eles viviam pela lei, olho por olho, dente por dente. Não existia a palavra perdão, não existia renúncia, isso era novo. E aí que está a profundidade de Cristo. Ele ensinava algo que até então não existia na sociedade, a pedagogia do perdão. Nós tínhamos o quê? Roubou, mata. Olho por olho, dente por dente. A lei era severa. E Jesus traz uma outra alternativa, que era o perdão. Mas como é que você vai entender algo que não existia até então? Então nós vamos ver aqui. Todos estávamos fascinados pelo seu ensino, atendia a uma necessidade humana que ninguém tinha apresentado soluções até então. Eles viviam numa angústia de crise existencial, crise religiosa, crise espiritual, crise moral, crise política, crise. E Jesus apresentava uma nova pedagogia de soluções práticas com firmes princípios cuja ênfase no exercício do amor ao próximo, do perdão, pois é a forma mais infalível do crescimento espiritual, transformando as pessoas em próximo ao seu próximo. Quando você se via no outro, você se vê na prática de não querer prejudicar o outro porque prejudica-se a si. Essa é a excelência do perdão. E aí Jesus começa a transformar aquelas pessoas, homens e mulheres ali, desde 5 da manhã, ouvindo Jesus, ouvindo a pedagogia do amor. Olha, Jesus estava ensinando perdão e as pessoas admirando aquilo ali, fascinados com aquilo ali. Aí vem o verso 3 a 6, a lei do homem. Acusa, julga, condena, executa sem perdão. Qual é a lei do homem? Qual é a lei do homem? Hoje nós vemos numa sociedade em que, infelizmente, essa semana estive conversando com um prefeito do interior do estado, onde ele queria saber
Por que que tanto suicídio de crianças e adolescentes? E o que que a gente poderia colaborar naquele município? Né? Mato Grosso do Sul tem uma das maiores taxas de suicídio de crianças e adolescentes do Brasil. Está entre o terceiro estado com maior taxa de suicídio de crianças de 5, 6, 7, 8 anos de idade. Campo Grande é uma das capitais com maior taxa de tentativa de suicídio de crianças e adolescentes. Crianças com a faixa etária de 5 anos. Mato Grosso do Sul é um dos estados com maior taxa de suicídio por 100 mil habitantes. Assustador. E ele queria saber o que pode ser feito. A gente precisa entender que a gente precisa ensinar uma nova pedagogia do acolhimento. Acolher as pessoas em sofrimento. Que tipo de sofrimento? Diversos. Infelizmente, hoje, nós sofremos com uma doença chamada depressão e ansiedade. Mas a pior doença é a ignorância. E Jesus estava tratando essa doença, a ignorância humana diante de um fator de ausência do perdão. Por quê? Porque nesses mais de 30 anos estudando, atendendo pessoas, a gente percebe que, infelizmente, muitos dos casos de suicídio é por ausência de acolhimento na família. O que uma criança quer? Afeto, carinho, atenção, reconhecimento, segurança, apoio, elogio, alegria. E o que uma criança, no decorrer da sua existência, que chega à idade de vocês, encontrou? O que encontrou? Abandono, rejeição, medo, culpa, vergonha, acusação, insegurança, medo, pânico, fobia. Então nós vemos numa ambivalência entre desejar o amor, o afeto e ter a rejeição e o abandono. O que mais prevalece? Infelizmente, a rejeição e o abandono. E aí que está a grande questão quando se fala em saúde mental. Saúde mental é o excesso de abandono e rejeição e a ausência total de afeto e amor. Resume-se, existem as linhas de alterações neurobiológicas, mas o que nós temos que entender é que tudo começa aqui na acusação, julgamento, condenação, execução e sem perdão. Porque a família, ela é o centro do acolhimento. Eu me senti muito bem acolhido quando eu entrei aqui, fui muito bem acolhido pelo irmão que me acolheu, fui acolhido, sentei e fui acolhido. É isso que as pessoas necessitam hoje, acolhimento. Existe uma metáfora que diz o seguinte: reunião de família aos domingos, um copo de massa de tomate. Quando chega uma visita, as taças e as louças. E aí que está o grande erro. Nós precisamos tratar a nossa família como uma genuína presença divina. Louças e taças para a nossa família. Começamos por aí. E aí nós vamos entender. O jovem padre. Imagine uma cidade pequena no interior do estado. Essas cidades pequenas tem uma praça e no centro, na frente da praça, o que tem? Uma igreja. E essa cidade no interior tinha uma praça, tinha uma igreja, e eram umas 10 da noite, alguns irmãos estavam na igreja preparando uma atividade, cremesse, festa junina, estavam saindo da igreja e três casas, a igreja, uma casa, um comércio, a casa pastoral onde morava o padre. Vocês sabem que padre não casa, não tem namorado, essas coisas, tá? E aí os irmãos estavam saindo, puxa, mas o padre não pôde vir? Não, ele tinha um compromisso sério. Mas olha, nós estamos felizes, né? Que padre maravilhoso. Nesses 8 meses que ele está aqui como pároco, a igreja cresceu. Vocês viram os jovens, o louvor, a adoração. Meu Deus do céu, que homem divino. Vocês viram? Ele vai pescar com o pastor da igreja. Esses dias ele foi lá no Centro Espírita, né? Lá no Centro Espírita, Missionários da Luz, dá uma palestra lá. Que homem maravilhoso. Olha, ele está na rádio, ele está na escola, a igreja está maravilhosa. E os irmãos, isso mesmo, nós temos um padre maravilhoso, homem de Deus. Graças a Deus, Deus mandou um homem de
de Deus, estavam fechando a igreja, mas ele não pôde vir, diz que ele tinha um compromisso. Qual o compromisso? Não sei qual o compromisso do padre. Estavam fechando a igreja, quando viram o padre passando lá na outra quadra, assim, na moto dele, com uma moça na garupa agarrada. Ele falou, aquela moto não é do padre? É. Aquele homem pilotando a moto não é o padre? É. Aquela moça que está agarrada nele, quem é? Não sei. Ele está indo para onde? Não sei. Ele está indo. Mas ele falou que tinha um compromisso, é? Meu Deus, mas o que está acontecendo? Mas vamos fazer o seguinte, tudo que vai, volta. Eu vou esperar. Tá bom, eu também vou esperar. O que está acontecendo? O padre passou agarrado com uma moça ali. Quem que é? Não sei. Que moça? Não sei que moça, mas é uma moça estranha. Tá bom, nós vamos esperar aqui. Parei só um pouquinho. Aí alguém já pegou o celular. Maria, tudo bom? Maria, o detalhe é o seguinte. Fala para o delegado, manda uma mensagem no grupo de orações das irmãs aí que o padre está aprontando. O que eu não sei, o pessoal viu ele agarrado com uma moça, a moça que está beijando o pescoço dele, foram lá para aquela região, lá para o escuro e está voltando, tá bom. Aí o outro já ligou. Antônio, tudo bom? Tudo bom. Antônio, sua esposa está aí, está dormindo. Fala para ela o seguinte, fala para ela chamar todas as irmãs aí e liga para o bispo lá no interior. O que está acontecendo? O padre está aprontando, tá com uma moça aqui na igreja, está na casa, está agarrando a moça, saiu agarrado aqui, está voltando aqui. Corre aqui que a gente vai pegar ali na frente da igreja. Tá, deu 20 minutos, praticamente toda a cidade estava na frente da casa do padre. E o delegado, é verdade, é. E o moço, eu não quero falar, mas eu acho que é de menor. Meu Deus do céu, está o repórter, está o vigário, está o policial, está o juiz, está o delegado, e o pastor. Calma, gente. Pastor, agora não é hora de rezar. Aí os irmãos espíritas, gente, vamos fazer uma prece, né? Vamos ver que Jesus ilumina. Irmão, agora não é a hora aqui não, agora é a hora de a gente ver o que está acontecendo. Então lá daqui a pouco, lá vem o padre. Lá vem ele, vai todo mundo correndo, todo mundo se escondendo, abaixando, abaixa, todo mundo corre. Lá vem o padre, estacionou a moto. Desceu. E a moça agarrada no pescoço do padre. É verdade, a irmã. Ai, meu Deus, desmaiou. A beata desmaiou. Calma, irmã. Espera essa boca boa. Aí o padre abre o portão da casa, entrou, colocou a moto lá dentro. Pegou a moça pela mão. Abriu a porta e entrou com a moça. Aí acende a luz da sala. Pá. Acende a luz da cozinha. Pá. Acende a luz do banheiro, pá. Acende a luz do quarto, pá. Meu Deus, calma! É de menor. Viu? Calma, delegado. Vamos dar um flagrante. Calma, doutor, calma. Espera o bispo. E estão lá esperando. Daqui a pouco apaga a luz da cozinha, pá. Apaga a luz do banheiro, pá. Apaga a luz da sala, pá. Apaga a luz do quarto e liga o ar-condicionado. Ah, meu Deus do céu! Calma! Daqui a pouco. Vamos esperar o bispo. Gente, 6 horas da manhã chega o bispo com ônibus, 200 padres, carro, carreola, TV, Rede Globo ao vivo, Galvão Bueno, tudo na frente da casa do padre. Aí chegou o bispo chegou, os padres, sua bênção, santidade. O que está acontecendo? Tá aí mesmo. E é de menor. O bispo falou, vamos então vamos ver o que está acontecendo. E o delegado já com a algema, algema, calma, doutor. Vamos bater palma. Bate palma na casa do padre. Bate palma. Aí o padre abre a janela sem camisa. Ai, o bispo, vem aqui agora, rapaz. A beata, ele tá pelado. Aí o padre, calma. Aí o padre, meu Deus, o que está acontecendo? Sua santidade, sua benção, bispo. Sua benção. Irmão, o que está acontecendo? E o padre olhou toda a cidade, todo mundo fotografou o que está acontecendo. O delegado com a algema, e o outro policial com o cacetete, as irmãs, o irmão espírita assim, né? O Senhor da luz ilumina, o pastor, glória a Deus, Pedro. Aí o bispo, ontem à noite você saiu? Sim, senhor, eminência, saí.
Você voltou? Sim. Com quem? Você estava com uma moça? Sim. Uma moça agarrada no seu pescoço? Sim. E essa moça está onde? Está no meu quarto, dormiu lá no meu quarto, na minha cama. Ah, calma, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Quem é essa moça? Minha santidade, essa moça é minha irmã, eu dormi aqui no sofá, minha irmã veio fazer vestibular hoje, passou mal, levei ela na farmácia, ela está ansiosa, trouxe ela, deitei no meu quarto, dormiu na minha cama, eu estou aqui no sofá, o que está acontecendo? É minha irmã que veio fazer o vestibular, o que está acontecendo? E o bispo, nós íamos orar por ela. Ô meu irmão, Pai nosso que está nos... A gente ri agora, né? Mas até agorinha, quem que era o errado? Até agorinha, quem que era o que estava em pecado? Agorinha, quem que era o que estava fazendo as coisas erradas? Não era ele? Mas por que nós acusamos e condenamos? Aí que vem. No verso 3, trazido por uma multidão de escribas e fariseus, uma mulher pega em flagrante o quê? Adultério. A acusação no verso 4 era colocá-la na presença de Jesus. No pátio do templo se instalou um tribunal, sendo que no verso 5 a sentença já estava sancionada, morte a pedradas para a mulher. Ou seja, Jesus estava ensinando no templo quando trouxeram uma mulher pega em adultério. Preste bem atenção. Jesus tinha uma multidão que estava o quê? Ouvindo ele desde as 5 da manhã. O que Jesus estava ensinando? Amor, perdão, fraternidade. E as pessoas encantadas. Oh, aí veio outra multidão com uma mulher apanhada em adultério. Pelo cabelo arrastado jogaram. Jogaram ela caída e Jesus ali. Senhor, a lei nos manda que essa mulher seja apedrejada. Eles não queriam fazer justiça. Eles queriam simplesmente o quê? Se Jesus falava, vamos perdoá-la, o que eles falavam? É conivente com o pecado dela. E se Jesus falava, aplica-se a lei, mata a pedrada, viu? Ele ensina uma coisa e pratica outra. Pronto. O tribunal estava feito. Vocês viram como os acusadores são? Vocês viram como os enviados das trevas agem? Articuladores da desgraça do outro. Cuidado quando a gente dá ouvido a quem começa a destruir a reputação do outro. Família é um local de bênção e não de acusação. Família é um local de acolhimento, não é um tribunal que julga, condena e executa. Família é acolher os que estão frágeis e perguntar, como podemos te ajudar? Trouxeram a mulher apanhada em adultério. Uma multidão que estava desde as 5 da manhã ouvindo Jesus. Alguns textos dizem que por volta das 9 horas isso aconteceu. Vamos falar 8. 5, 6, 7, 8. 3 horas ouvindo Jesus sobre amor, perdão e caridade. 3 horas. Aí trouxeram uma mulher apanhada em adultério e diz, a lei nos manda que seja o quê? Apedrejada. Um questionamento contemporâneo nesta decisão. Quem acusou? Quais as testemunhas diante da sentença? O júri foi parcial, legitimado. A execução, quem presidiu o julgamento? Pois se foi baseada na lei mosaica, conforme Levítico, o homem, né? Cadê o homem que estava com a mulher? Um julgamento cheio de erros, contradições no processo. Estavam eles fazendo justiça? E hoje, fazemos justiça? Quando condenamos e julgamos alguém? Diante daquilo que nós achamos que é certo ou moral? Na minha visão moral? Na família, como que a gente age? Como que é a estrutura da nossa família com as nossas crianças? A tentativa dos acusadores não era fazer justiça, pois a mulher era simplesmente um objeto. A intenção real era planejar nos bastidores da antiética e na era da era acusar Jesus. Cuidado com os bastidores da antiética. Se reúnem para destruir alguém. O que chama atenção é que os acusadores utilizaram a Bíblia para acusar. Eles utilizaram a Bíblia. A pior coisa que tem é quando a gente utiliza o Evangelho para condenar alguém que pensa diferente da gente. A pior coisa que tem é quando a gente utiliza todos os preceitos éticos e morais, a lei e a Constituição, para condenar alguém que pensa diferente de mim. A pior coisa que tem é quando nós utilizamos a lei
que deveria beneficiar a todos, nós utilizamos ela para acusar inocentes. Eles utilizaram um texto para sustentar sua tese. Quantas vezes a Bíblia foi utilizada para acusar, julgar, condenar e executar os pecadores da fogueira da Inquisição do século XXI? O discurso religioso precisa de tolerância com os intolerantes. O que é tolerar? É suportar uma carga maior que eu consigo carregar. A tolerância é quando eu vou suportar uma carga maior que eu possa suportar, carregar. E às vezes nós temos que carregar acusações, condenações, injúrias. E quando é dentro da família é pior ainda. Versos 7 a 9, a lei da consciência mostra no mais íntimo do ser quem ele é. Jesus, a mulher e a multidão. O texto diz, é o único texto diz que Jesus escreveu algo. Jesus escreveu algo. Aonde? No chão. Ele abaixou e disse, escreveu algo. Os acusadores insistiram no parecer de Jesus. A lei, Senhor, diz que ela tem que ser apedrejada. E o pior é isso. A multidão que trouxeram a mulher apanhada já veio com a pedra na mão, né? Por quê? Porque acusar é fácil. Neste drama humano, na crueldade, eles não iam ser somente espectadores, eles iam participar diretamente da execução, atirando pedras. Jesus ficou em pé, olhando a todos, tratando a todos como pessoas, não como objetos. No seu olhar, foi penetrante nos olhos da multidão. Do questionamento indagado, ele foi transformado em uma pergunta categórica, dedutiva, que no íntimo do espírito das pessoas que ali se encontravam, disse Jesus. Jesus olhou para aquela multidão e disse: aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire o quê? A pedra. E aí vem algo triste, muito triste. Vem algo decepcionante. Vem algo que entristece os nossos corações nos dias atuais. A cena é cruel. Pela lei, conforme Deuteronômio, as testemunhas teriam que jogar as primeiras pedras. Com seu pedido, Jesus avaliou a avaliação, criticou a crítica e julgou o julgamento. Simplesmente ele disse: aquele dentre vós que não tem nenhum pecado, que atire a primeira pedra. E aí vem uma grande decepção. No verso 7, podemos observar o peso da acusação da consciência de forma interna no âmago da alma. Saíram um, a começar pelos mais velhos, porque eles eram piores que eles. Preste bem atenção. Saiu um, a começar pelos mais velhos, ficou só Jesus e a mulher. Jesus e a mulher. Preste bem atenção. Cadê os alunos de Jesus? Cadê os discípulos de Jesus? Cadê aqueles que estavam horas e horas ouvindo Jesus sobre amor, fé, caridade e perdão? Cadê eles? Era esperado que aquela multidão que trouxe a mulher dos acusadores vinha já com pedras na mão. O que é decepcionante é que os alunos de Jesus também pegaram pedras. Por quê? Era uma multidão de alunos de Jesus, uma multidão de acusadores, Jesus e uma pecadora, uma errada. E ficou quem? Só Jesus e ela. Por quê? Os alunos de Jesus também pegaram o quê? Pedras. E quando Jesus disse, atire a primeira pedra quem não tem pecado, saíram todos, não ficou ninguém. Ou seja, aquele ensinamento de Jesus de horas foi substituído por uma acusação de segundos. Vocês viram o peso da acusação? Perceberam que a acusação tem mais poder do que o ensino de horas? Porque eles eram piores que
que o pecado da mulher foi de reconhecimento o quê? Público. Porém, os deles eram pecados de conhecimento pessoal, íntimo. A acusação era de forma interna, uma somatização de angústia e decadência espiritual causada pela dor da culpa, pois a consciência os acusava individualmente. Ainda tinha um pouco de racionalidade, né? A lei de Deus, servir com amor e genuíno perdão, que transcende a esfera de conhecimento humano. Por quê? Por que o perdão ele transcende a esfera de conhecimento humano? Transcende ciências, transfere teologia, tudo que são os princípios ensinados em todas as religiões, filosofia, o perdão ele transcende. Sabe por quê? Porque é algo de uma decisão, uma escolha. Alguns anos atrás, na década de 80, um assalto em banco em Campinas, um assaltante matou uma mulher gestante. Um assalto. Foram pregos. Uma mulher gestante, grávida, foi morta por um dos assaltantes, troca de tiro. E o que chamou atenção naquela época foi quando o marido dessa mulher, quis visitar o assassino da esposa e do filho, porque ele queria dar o perdão a eles. Ele queria perdoá-los. Foi um impacto na época, mas ele disse, se eu não tomar essa decisão de perdoá-los, eu vou deixar de existir. O perdão é uma decisão. O campo filosófico, teológico, psicológico, as filosofias falam sobre perdão. Mas o perdão, ele tem uma base de uma decisão, de uma escolha. Eu escolhi. Escolha é aquilo que a gente tem de maior íntimo, de maior liberdade, é quando você tem a posição de escolher. No verso 10, podemos ver a essência da natureza humana. O endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher. Que triste cena. Onde estão as multidões, as massas humanas? Onde estão as pessoas que vão nas igrejas católicas, igrejas evangélicas, frequentam as casas espíritas? Onde estão essas pessoas? Aonde estão essas pessoas? Num país que se diz cristão, onde os pais abrem janela e jogam filho pela janela. Onde nós temos por dia, em média, de 45 suicídios por dia no Brasil. Onde crianças são violentadas, queimadas, prostituídas. Que país é esse aonde alguém pega o celular e me diz que eu estou mentindo? Que país é esse que, em média, 10 mil crianças e adolescentes desaparecem e nunca mais, por ano no Brasil? 10 mil crianças desaparecem por ano no Brasil. Desaparecem. Para onde vão? Que país cristão é esse? Onde nós temos, o nosso estado tem uma das maiores taxas de feminicídio, violência contra mulheres e contra crianças. Que país cristão é esse? Que cristianismo, que espiritualidade que nós vivenciamos? Que triste cena, onde estão as multidões, as massas que seguem a Jesus? Ficou só Jesus e a mulher. Jesus, a luz, a mulher, que até então, naquele momento, seria representada pelas trevas, o pecado, a errada, ali estava Jesus e a mulher. Mas cadê os alunos de Jesus? Que de madrugada iam lá ouvi-lo. Compreensível que os acusadores fossem embora, devido ao peso da consciência. Incompreensível descobrir que a multidão que ouvia os ensinos de Jesus por horas não se encontrava no pátio do templo. Esta constatação podemos observar. Ficou só Jesus e a mulher no pátio. Para onde? Cadê as massas que encantam com o evangelho
Esse é o grito hoje do discurso religioso, espiritual, questionando sem resposta. Hoje nós precisamos entender e compreender que a prática da genuína espiritualidade é a prática do perdão. Porque sem o perdão, nós não conseguimos nada. Perdoar significa eu preciso perdoar para eu poder o quê? Viver. Isso eu ouvi quando eu devia ter uns 16 anos, no Jornal Nacional, em Corumbá. Não, eu estava já, acho que, não, menos, eu acho que eu estava em Corumbá quando eu vi essa reportagem, e aquilo me chamou a atenção, daquele jovem dizendo, eu preciso perdoar ele, senão eu vou deixar de existir. Eu preciso perdoar porque senão eu vou deixar de existir. No lar, um lar sem perdão é um lar que não tem... Tem uma música que fala, se alguém me souber, me ensine, me ajuda. Tem uma música que fala, uma casa com janela, porta, como que é? Acho que é do Toquinho que fala. Alguém sabe? E, então, um lar sem perdão não tem estrutura nenhuma. Uma pessoa que não perdoa é uma pessoa que sofre duas vezes. Sofre pela acusação e sofre a alma. Que os nossos lares sejam lares de perdão. Porque nesses anos dentro de um hospital, o que a gente percebe? O que as pessoas buscam? Perdoar e ser perdoado. Cartas não lidas. Quantas cartas não lidas eu faço na clínica, no hospital? Certa vez, uma pessoa com câncer, fase terminal, ela não conseguia falar, ela precisava perdoar alguém, mas essa pessoa já tinha morrido. Aí a gente trabalha com cartas não lidas. O que são cartas não lidas? A pessoa escreve uma carta, lê essa carta, dobra essa carta, coloca um destinatário e queima. Sobra as cinzas. Se espalha. Porque a cinza, de uma forma ou de outra, ela vai nutrir a terra para germinar uma árvore. Cartas não lidas dentro de um hospital, dentro de um setor de oncologia, eu escrevi uma carta. Ela falou e eu fui escrevendo. Ela leu, passei a caneta no dedo dela, ela passou assim, ela fez assim, estava a marca das digitais, ou seja, eu assinei, eu escrevi, mas ela assinou. Dobrei, destinatário e queimei. 40 minutos eu voltei com as cinzas. Eu falei, só tem as cinzas aqui. Essas cinzas eu vou colocar no canteiro, na frente da capela do hospital, porque vai servir como adubo para germinar umas plantas. E essa mulher, na sua simplicidade, ela disse, por que eu não fiz isso há anos atrás? Agora eu te pergunto, qual é a âncora que te segura? O que tem te segurado para você não evoluir espiritualmente? Qual é a âncora que segura você, que você tem que cortar o cabo ou soltar essa âncora para que você possa ir? E às vezes é uma mágoa, uma acusação. O perdão, ele não liberta só o outro de você, mas você se liberta do outro que te acusou, te condenou, te prejudicou. Corta. E que cada um de nós possamos ter um dia de paz e de serenidade. E que jamais sejamos discípulos que na hora de praticar, pegue uma pedra.
mas que sejamos discípulos, que na hora de praticar a gente acolha. Que cada um de nós tenhamos um dia de paz. Obrigado.